sobre o Cristo glorificado. E nós falamos sobre Apocalipse capítulo 1. E hoje à noite nós vamos dar um pouco de sequência. Quem já leu o livro de Apocalipse aqui? O livro de Apocalipse é temido por muitos, na verdade. Muitos temem ler o Apocalipse porque é a revelação das últimas coisas. E muitos têm medo até de ler. E outros, talvez por causa das simbologias, ficam até muitas vezes com dificuldade de entender o que está lá. Por isso que nós estamos aqui para te ajudar a entender, a compreender algumas coisas que com certeza facilita para a sua vida. E a palavra de hoje, à noite, nós vamos começar um pouquinho falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Alguém já ouviu falar sobre as 7 igrejas da Ásia? E essas 7 igrejas da Ásia, o que nós encontramos na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, 19 ao 20. Nós temos ali: escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de suceder. Lembrando que Jesus se manifesta a João, e João estava num momento muito difícil. Já era um senhorzinho e estava agora na ilha de Patmos. Ele foi colocado ali, até mesmo como prisioneiro, para morrer naquela ilha. Mas o que nós aprendemos? Que agora, naquele momento tão difícil, o Senhor se revela a João. O que eu preciso entender, e você precisa entender, no momento que Jesus morreu e ressuscitou, João esteve com Jesus antes 3 anos e meio no ministério de Jesus. Mas Jesus morre, Jesus ressuscita, fica 40 dias, Jesus sobe ao céu, e a partir dali João começa a pregar, e ele fica agora todo o tempo de ministério sem mais ter contato com Jesus. E vem a perseguição, vem toda a situação que a igreja passou no começo, e agora naquele momento mais difícil da vida dele, que estava ali colocado na ilha de Patmos para morrer sozinho. Possivelmente os apóstolos, a maioria já tinha morrido. Pedro já tinha sido crucificado de cabeça para baixo, Paulo já tinha sido decapitado, outros também, e João agora estava naquela situação. Mas naquele momento tão difícil, o Senhor se revela a ele. E o Senhor se revela a ele, mas não como aquele Cristo morto, aquele Cristo sem muitas vezes força para vencer os romanos, mas Jesus se manifesta a ele agora como um Cristo glorificado, um corpo glorificado, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ali Jesus se revela a ele como nós estamos aqui. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e a que depois dessas hão de suceder. E Jesus começa a falar com João. Ele falou: escreve o que realmente estou te dizendo. E então João escreve, que é o livro de Apocalipse. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. Porque agora João tem essa visão. Ele vê Jesus. Jesus estava com a roupa branca e até os pés, e tinha um cinturão de ouro. Também o seu rosto era como um sol, que não conseguia nem sequer olhar para o rosto de Jesus. Jesus também tinha na sua mão direita 7 estrelas. Também tinha em volta dele ali, como nós estamos vendo, os candeeiros, que era 7. Olha, o número 7 é o número de Deus. E ele começa a dizer o seguinte: olha, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos. Olha só, irmãos, as estrelas, porque aqui são as 7 igrejas da Ásia. E o Senhor está dizendo que as estrelas que está na mão direita dele nada mais é do que os anjos. Ou seja, aqueles que estão ali na frente da igreja. E a Bíblia chama os pastores de anjos, autoridades espirituais, que estão ali realmente para cuidar do rebanho de Cristo, da ovelha de Cristo. Então você vê a importância de estar debaixo da autoridade espiritual. E das 7 igrejas, que é ali, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós vamos ver a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, e vai as 7 que nós vamos falar ainda. E Jesus estava no meio delas. Como eu disse, as 7 igrejas, situações geográficas. João, já velhinho, foi levado preso para a ilha de Patmos, por ordem do imperador de Roma, Domiciano. Então, para que você entenda, aqui hoje, onde está as igrejas, as 7 igrejas da Ásia,
que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, está hoje onde é a Turquia, ok? Onde é a Turquia. E a ilha de Patmos, se você vê aqui a igreja de Éfeso, é a igreja que João estava tomando conta. E agora ele é lançado ali na ilha de Patmos para morrer. E a ilha era pertinho de Éfeso, e ele foi colocado aqui. Mas o que acontece? No momento mais difícil, que possivelmente seria o tempo da morte dele, o Senhor se revela a João. O Senhor se revela como Cristo glorificado. E você percebe que depois de um ano, João não morre. Ele volta, inclusive, para a cidade de Éfeso. E João foi o único apóstolo que não morreu de mártir, morreu de velhice. Olha só, o discípulo amado. E isso para nós mostrando que o Senhor cuida de nós. Eu quero dizer para você que está aqui, você que está nos assistindo, Deus está dizendo para você, o tempo que você está vivendo de angústia, de tribulação, de muitas vezes desespero, até mesmo dizendo, Senhor, socorre, eu estou sozinho nessa situação, todos já me deixaram, todos me abandonaram. O Senhor está dizendo, eu estou com você, você não está sozinho, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não temas. Se você ver de manhã que nós falamos, que no capítulo 1, que quando João viu o Cristo glorificado, ele cai como morto. E quando ele cai como morto, o Senhor vem com a destra dele, com a mão, e coloca sobre João, e diz para ele, não temas. O Senhor está dizendo para você e para mim hoje, não temas. Não tema as situações que você está vivendo ou poderá viver. O Senhor está conosco. E quando você percebe que João, que era o discípulo amado, que era aquele que teve experiências com Jesus maravilhosa, ele se prostra, ele cai diante do poderio de Jesus. Agora imagina aqueles que hoje zombam de Jesus, aqueles que menosprezam a palavra de Jesus, um dia vão estar diante de Jesus, que será o juiz dos vivos e dos mortos. Ai daqueles que negligenciaram a palavra, que não ouviram, que não quiseram realmente obedecer, será muito triste naquele dia. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que representa as estrelas mesmo, igreja? Vamos ver se você está prestando atenção. Os anjos, ou seja, os líderes da igreja. É claro que temos muitos líderes que realmente ficam a desejar. Lembrando que Jesus teve 12, nem por isso os 12 realmente seguiram a Jesus. Judas traiu Jesus e foi se enforcar. Mas nós sabemos que não é porque existe a nota de 50 reais falsa, você vai deixar de querer a verdadeira. Tem os verdadeiros líderes, tem os verdadeiros homens de Deus, aqueles que muitas vezes, como Davi, até pecaram, até erraram, mas foram homens que se arrependeram e que Deus continua falando, é um homem segundo o meu coração, o coração de Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso. E aqui anda no meio dos 7 candeeiros, que representam os candeeiros mesmo? As igrejas. Aqui eram quantas? 7. A visão de Cristo glorificado. João tendo essa visão. Apocalipse capítulo 1, 10 ao 16. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, no domingo. O dia do Senhor era o domingo, o dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. A voz era como uma trombeta, que dizia, o que vês? Escreve num livro. E ele escreve o livro de Apocalipse, apesar que João escreveu 5 livros. João, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e Apocalipse. Nós temos aqui, escreve num livro e envia às 7 igrejas. Qual eram as igrejas? Vamos repetir? Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Essa descrição de Jesus mostra o conhecimento e a soberania de Jesus em relação às igrejas. Irmão, Jesus continua sendo soberano. Ele continua no controle de todas as coisas. E eu quero dizer para você, tanto os efésios como os discípulos nas outras igrejas precisam lembrar da presença de Jesus. Eu quero dizer que Jesus está aqui hoje. Jesus está no meio da igreja. Ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Ele anda no meio das igrejas, dos 7 candeeiros, observando o procedimento delas.
e pronto para agir quando for necessário, segurando as 7 estrelas, ele demonstra seu poder e domínio. Jesus tem todo o domínio, tem todo o poder. As 7 igrejas independentes. Então, como eu disse, aqui é o mapa, ó. Aqui é a Turquia, ok? Turquia. Aqui nós temos as igrejas: Éfeso, Sardes, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Lembrando que Paulo, aqui as viagens missionárias, Paulo ele abriu outras igrejas, não foi só essas. Se você for ver aqui a igreja de Corinto aqui, ó, aqui na Grécia. Se você pegar, tem outras igrejas que Paulo foi abrindo, que não é mencionada aqui no Apocalipse, mas que estavam ali a igreja de Colosso, ó, Colossenses e outros mais. E aqui nós temos a ilha de Pátimos, para você saber. Aqui é a Síria e aqui é o Líbano, ó, aqui do ladinho. E aqui é a ilha de Pátimos. Essas igrejas eram independentes, não era unida uma na outra, mas era a igreja de Cristo. A carta à igreja em Éfeso, que nem amanhã nós temos reunião de pastores, toda segunda-feira. E ali é todas as placas de igreja. Porque lá no céu não vai ter placa. Lá no céu você não vai chegar lá, ó, eu estou aqui porque eu sou da igreja Batista Eulã. Onde que é a igreja Batista Eulã? Lá não vai ter. Lá vai ser só um corpo. Um só corpo, um mesmo pessoal que entregou-se a Jesus, convertidos, lavados, remidos no sangue dele. Lá no céu não tem placa, lá no céu é só Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por isso que a gente precisa estar em Jesus. Ao anjo da igreja em Éfeso. Então agora ele começa a dizer, escreve agora ao anjo da igreja, ao pastor da igreja de Éfeso. E aquilo que ele começa a escrever, ó, Apocalipse 2, do 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. O que representa as estrelas mesmo? Os anjos, que são os líderes da igreja, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A igreja é representada como um ouro. Ele anda no nosso meio. Conheço as tuas obras. Olha só, o Senhor conhece cada igreja, independente de cada uma, o Senhor conhece cada um no particular. Conheço as suas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não pode suportar os maus, que puseste à prova o que se dizem apóstolos e não o são, e o achaste mentirosos. E tem perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti. Ele fala, olha, eu tenho contra você, igreja de Éfeso, que deixaste o teu primeiro amor. Você deixou o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Se não te arrependeres, tens, porém, isto que aborrece as obras do Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então você percebe que nesta palavra, ele está direcionando a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra. E a idolatria que tinha lá era a imagem de Ártemis ou Diana, deusa de Éfeso. Ártemis era seu nome romano e Diana o nome grego. Deusa da caça, da vida selvagem, da abundância e da fertilidade. Mas o que acontece quando a gente vê em relação à imagem? O que a Bíblia fala sobre imagem de escultura? Êxodo 20, versículo 4 ao 6, os 10 mandamentos. Não farás para ti imagem escultura, nem figura alguma do que há em cima do céu. Aqui eu sempre ressalto o seguinte, todos aqueles que nós conhecemos, até mesmo por tradição, Maria, Pedro, João, Tiago, estão lá no céu, são pessoas maravilhosas, deixaram exemplos maravilhosos para nós. Nós um dia vamos abraçá-los lá na eternidade, mas a Bíblia fala o seguinte, que não devemos fazer imagem nenhuma. Ele está dizendo, não fará imagem, aqui ó, alguma do que há em cima do céu. Então não é fazer imagem nem de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, não é fazer imagem de Maria, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João. É a palavra de Deus que está dizendo que nós temos que obedecer. Não farás.
E não somente isso, nem debaixo embaixo da terra, como eu disse. Então não é fazer imagem daquilo que está aqui nesta terra. Ao mesmo tempo, nem debaixo da terra e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas. Então eu não posso me curvar diante da imagem de escultura. Se eu tinha uma imagem de escultura, quando eu conheço a palavra, eu conheço agora, eu tenho que tirar. Quando Deus fala não, é não. Ontem nós fomos até no shopping, à noite, passear um pouquinho, que o pastor passeia também, né? Tem que passear, porque todo dia um monte de problema, tem que sair um pouquinho com a família, sair um pouquinho. Fomos lá no shopping, aí chegamos numa loja, lá cantamos louvor. Ah, que gostoso, até do Fernandinho, aquela altura lá, que gostoso. Mas aí eu olho do lado, lá a imagem do lado. E aí? Sendo que Deus fala assim, não farás para ti imagem de escultura. Eu era idólatra. Mas no momento que eu conheci a palavra e a palavra de Deus me mostrou que aquilo lá era errado, eu tirei da minha vida. Eu falei, não posso. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele é o único. Eu não posso servir a dois senhores, porque eu vou agradar um e desagradar o outro. Não dá. Jesus é o único que pode nos salvar. Só Ele morreu. Só Ele ressuscitou. Só Ele é aquele que acaba sendo o mediador entre Deus e o homem. Está lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo 2,5 ou 2 Timóteo. O que a gente precisa entender que Jesus é o mediador. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Muitas pessoas servem o Santo Antônio lá com um pouquinho de café, né? Outras coisas mais. Então a gente tem que entender o seguinte, Deus está dizendo não servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. A idolatria para Deus é como se fosse uma pessoa que é casada e de repente descobre que o seu marido, a sua esposa está traindo. Ou seja, está com amante. Você que é casado, você que é casada, você aceitaria o seu marido, a sua esposa com amante? Deus também, a idolatria para Deus é como se fosse aquela pessoa, o seu cônjuge está com amante, Deus não aceita. Por isso que a Bíblia fala ainda até mais sério, em Apocalipse, em Gálatas 5:19, fala que os idólatras não vão entrar no céu. E aí é mais complicado. Por isso que eu tenho que me arrepender. Daqueles que me odeiam e usam de misericórdia com milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Se eu amo ao Senhor e guardo o seu mandamento, não adorando mais aquilo que Deus não quer que eu adore, amém, glória a Deus, a maldição foi quebrada. Deus vem com o seu perdão, com a sua misericórdia. E aqui, como eu disse, a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra. Já tinha esse problema sério, que não era fácil. Ruínas da igreja de Éfeso. Para você entender, a palavra de Deus ela é verdadeira. E como ela é verdadeira? Porque os arqueólogos vão lá, além de ter escrita, descobrem, olha, foi aqui que Jesus passou, foi aqui que Jesus ressuscitou, foi aqui que Jesus curou, tal coisa. E aqui a cidade de Éfeso, também aonde que João foi o pastor e dirigiu ali por um período, olha o que acontece, essas aqui são ruínas que estão lá na Turquia até hoje. Ruínas da igreja de Éfeso, olha só, era uma igreja até bonita, que ficou ali para nós aprendermos que realmente aconteceu, há um fato, mas hoje ficou apenas ruínas. Vamos ali, Jesus elogia várias qualidades da igreja em Éfeso, então você percebe que são as qualidades. É igual muitas vezes a pessoa vem falar comigo e muitas vezes vê os defeitos das pessoas. E aqui na igreja não é diferente. Muitas vezes a gente vai olhar e vai observar que todos nós temos defeito. Inclusive Jesus disse, aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Se você for olhar para mim, você vai ver defeito. Se eu for olhar para vocês, eu vou ver defeito. Mas como que eu consigo conviver com vocês? Eu procuro ver as qualidades e não os defeitos. Que por você olhar as qualidades, você vai ver que tem mais qualidade do que defeito, sim ou não? Se você procurar, vai ter muito mais qualidade do que defeito. Mas aí a pessoa muitas vezes fica olhando só o defeito, e aí começa a usar a boca até para murmurar, para reclamar, e a vida vai ficando aí, muitas vezes, uma vida raquítica. Mas quando eu decido olhar para a pessoa e saber que ela tem defeito, mas que ela tem muitas qualidades, aí eu consigo ficar mais leve.
Aí a minha vida consegue realmente fluir melhor. Por isso, é importante, Jesus elogia várias qualidades da igreja de Éfeso. Tinha lá os defeitos? Tinha, mas Jesus elogia. Então a pergunta é, você tem elogiado também as pessoas que estão ao seu redor? Você vê os defeitos, mas também você elogia? É importante você elogiar, porque muitas vezes a gente só cobra, mas também temos que elogiar, parabenizar por cada feito que cada um faz. É o que eu faço aqui, muitas vezes o pessoal, a gente puxa a orelha daqui e dali, mas quando faz as coisas boas, a gente também elogia, porque é importante. Jesus elogia, conheço as suas obras, o labor e a perseverança da igreja de Éfeso. Apocalipse 2, do 2 ao 3, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus que puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Aí nós temos esse desenho, né? Mesmo quando tudo parece perdido, nunca desista. Lá está o pelicano, é o pelicano, é ali, aquilo lá? É um pelicano querendo engolir um sapo, uma garça. E o que o sapo fez? Agarrou no pescoço, quer dizer, você não vai me engolir. E o que é isso? Perseverança. Então muitas vezes, irmãos, parece que o mundo vai nos engolir, que o problema vai nos engolir, as situações vai nos engolir, mas o que eu tenho que fazer? Ser perseverante. A igreja de Éfeso era perseverante, e era uma qualidade que Jesus estava notando nela, na perseverança. A pergunta para você hoje, você tem sido perseverante? Quantas pessoas começam uma coisa hoje, daqui a pouco já está desistindo amanhã? Começam uma coisa hoje, amanhã desiste. Não, temos que ser perseverantes. Vai vir os momentos difíceis de luta, mas eu tenho que ser perseverante. Porque se eu não perseverar, até mesmo para a eternidade. Paulo, antes de morrer, ele diz lá em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele diz, acabei a carreira. Ou seja, ele não ficou pela metade. Ele foi até o fim, acabou a carreira. Isso é perseverança. Então nós temos que ser perseverantes. Não devemos desistir jamais. Uma outra coisa que ele viu na qualidade é que aquela igreja não suportava os homens maus. Irmãos, hoje nós temos visto nas internet cada escândalo, sim ou não? Você olha lá muitas vezes igrejas, pessoas rodopiando, parecendo um candomblé. Você vê lá irmãos, sapatinho de fogo, mas é do inferno, porque você vê sapateando para lá e para cá e rodopiando e profetadas e tudo mais. Irmãos, nós temos que ter discernimento. Nós temos que entender o seguinte, meninice, nós temos que saber quando realmente é de Deus e quando não é. E muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, indo para o inferno, por causa até mesmo dos maus, do lobo vestido de cordeiro. Aí fica lá no sapatinho de fogo, aquela coisa toda, e aí você vê rodopiando, e lagartixa subindo nas paredes, você vê nas internet da vida. Quem vê aí? Você vê coisa, meu Deus, como é que pode? Trazendo escândalo, e a Bíblia fala assim, o escândalo virá, mas ai daquele que vem o escândalo. É melhor colocar o quê? No pescoço, uma corda, e se lançar ali no mar, ou no rio que seja, porque ai daqueles que vem o escândalo. E nós estamos vendo hoje tantos escândalos no meio das igrejas, por isso nós temos que estar atentos, e não podemos aceitar o que é mal, irmãos. Nós não podemos, nós temos que ter discernimento, buscar realmente a palavra de Deus, aquilo que é bom, entendeu? A palavra. Por que essa igreja ela prioriza para a palavra? Você pensa que é fácil trazer uma palavra dessa para você? Nós temos que muitas vezes ficar aqui um dia, mais de um dia, 2 dias procurando, para não falar besteira. Tem um monte de gente assistindo a gente. A pessoa, se a gente fala besteira aqui também? Aí lá vai mais um. Não, aqui a gente procura, estuda, procura realmente trazer para você um alimento forte, para que você realmente consiga digerir, que você consiga entender. Mas dá trabalho. E é por isso que é mais fácil de repente rodopiar, muitas vezes ficar para lá e para cá, porque você foi na igreja, estava uma bênção. A igreja lá, o que foi? Estava um fogo. Mas qual foi a mensagem? A mensagem eu não sei, mas estava um fogo a igreja. Entendeu? Não ouve a palavra, não se fortalece, e a palavra é o único jeito de vencer o diabo. Jesus venceu o diabo o quê? Pela palavra. Se nós não tivermos a palavra no nosso coração, o diabo vai sapatear. Então nós precisamos guardar a palavra no coração. Provérbios 24:1, não tenha inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles. Sério, hein? Não deseje nem estar com os homens malignos. Está fazendo mal, está fazendo coisa errada. O que você está fazendo no meio deles?
Está lá fazendo trambiqueiro, está lá fazendo as coisas erradas, o que você está fazendo? Tem aquele velho ditado, né, que diz, diga com quem anda, que eu direi quem é. Aí você que é uma pessoa que diz que é uma pessoa boa, mas está andando com traste, com uma pessoa que é maconheiro, que é traficante, que é coisa errada. Vem a polícia e vê você no meio dele, vai adiantar você explicar? Aí eu digo o seguinte, quando diz, como que eu vou explicar agora que a tomada não é focinho de porco? Não dá, está tudo junto. Então nós temos que vigiar, irmãos. A Bíblia fala vigiar e orar. Nós temos que vigiar e orar. Se um homem mau te ofender, perdoa-lhe, para que não haja dois homens maus. Olha só. Para você não ser mal igual a pessoa está sendo, se ela te ofender, perdoa, porque senão, se você não perdoar, você vai ser igual a ela. Você vai ser mal igual a ela. Então a decisão está em nós. Nós devemos tomar decisões e não aceitar aquilo que é errado. Apocalipse 2,4: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, infelizmente, quantos que deixaram, principalmente na pandemia, que orava, que vinham para a igreja, não estão vindo mais. Graças a Deus, alguns estão voltando. Hoje mesmo tivemos alguns irmãos aqui que estavam na igreja, que tinham saído, hoje vieram no culto de manhã. Deus está trazendo. Alguns estão voltando, graças a Deus. O Espírito Santo está fazendo a obra. Mas quantos que deixaram o primeiro amor? Que muitas vezes se perderam no meio da caminhada. E aí nós temos o exemplo em Lucas 15 de quem? Daquele homem que tinha 2 filhos. Chegou o mais novo e disse, pai, dá-me parte da herança. Ou seja, pai, o senhor está demorando muito para morrer, eu preciso da minha parte, dá licença. E o pai vai lá e concede, ele pode dizer, não vou, vai trabalhar. Mas o pai dá a parte do filho. O pai possivelmente não sabia que no coração do filho tinha intenção do filho ir embora. Porque você vai ver que passado alguns dias ali, ele decide ir embora. E ele pega aquele dinheiro da herança e gasta. E desperdiça com os amigos, porque enquanto você tem dinheiro, você tem amigos, sim ou não? Quem já passou por vale aqui? Quando você está tudo bem, você tem aquele monte de gente, né? Mas na hora que você passa no vale, ali você descobre realmente quem é seu amigo. Porque enquanto você está por cima como é que chama? Da carne seca, né? Ali está todo mundo, aê, maravilha. Mas na hora que de repente você passa aquele moinho, você vai ver que são poucos que sobram. Então o que você precisa entender? Aqui estava esse jovem tolo, que deixou a presença do pai, deixou a casa dele, deixou tudo, para ficar com os amigos, conselhos dos ímpios, que agora desperdiça tudo que tem, e quando acaba, a única coisa que resta é cuidar dos porcos, dar comida para os porcos, e a fome era tão grande que agora o desejo era comer aquilo que o porco comia. E ele fica nessa situação. Eu não vou ler para ganhar tempo, você já conhece a história. Mas naquele momento ele diz o seguinte, o que é lembrar, pois, de onde caíste? Ele agora lembra, irmãos. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? O pai era um homem próspero, que tinha empregados. E ele agora cai em si e fala, tem empregado meu pai que tem uma vida melhor do que eu aqui nessa situação. E ele diz o seguinte, e eu aqui, comi aqui, caindo porém em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele se arrepende. É o que o Senhor disse para aquela igreja de Éfeso, lembra de onde caíste. Porque eu tenho contra você o quê? O que Jesus tinha contra a igreja de Éfeso? Que deixaste o quê? Teu primeiro amor. Você lembra quando você se converteu? Como é que você orava? Como é que você lia a Bíblia? Os cultos você frequentava? Até mesmo a motivação de estar aqui, muitas vezes de prestar atenção, de estar adorando ao Senhor, de estar jejuando, de estar buscando na madrugada, aquele primeiro amor, de estar pregando o Evangelho. Mas isso com o tempo vai diminuindo. E o Senhor disse, eu tenho contra você porque você deixou esse primeiro amor. Apocalipse 2,4, como ele disse, deixaste o teu primeiro amor.
e arrepende-te. Aí sim, esse filho, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele volta. E quando ele volta, ele encontra o quê? O pai o esperando. E o pai vai até ele, o abraça, e ele ainda vai tentar dizer: pai, olha, não sou mais digno de ser chamado seu filho, me coloca como teus empregados. Mas o pai nem sequer ouve. Ele fala: olha, troca a roupa, vamos colocar em uma veste nova, vamos fazer uma festa, porque estava perdido e foi achado. Oh, glória a Deus! Quando alguém se arrepende, é Deus dizendo que ele está pronto a perdoar, ele está pronto a receber, ele está pronto a ajudar. E é necessário que nós tomarmos uma atitude de se arrepender, de buscar e abandonar a vida velha, porque quando isso acontece, o Espírito Santo completa a obra na nossa vida. Odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quais são essas obras? A doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas ensinavam que os cristãos não precisavam ser diferentes. Quanto mais ele pecar, maior será a graça. Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade do perdão. Eles faziam apologia ao pecado. Eles defendiam que os cristãos precisam ser iguais aos pagãos. Eles deviam se conformar com o mundo. Cristo odeia as obras dos nicolaítas. Ele odeia o pecado. O que era odiado em Éfeso era tolerado em Pérgamo, que depois a gente vai ver mais para frente. Então, aqui o que acontece hoje, tem tanta igreja, irmãos, aceitando tanta coisa, aceitando as doutrinas dos nicolaítas. Ah, não tem problema, pode vir, entendeu? Continua no pecado, continua fazendo coisa errada, mas o Senhor, ele passeia no meio dos candeeiros. É Ele que é o dono da obra, e Ele diz: eu tenho contra você, porque você suporta, você realmente aceita aquilo que realmente eu não aceito, porque aqui ele odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então a igreja de Éfeso, ele odiava, mas a igreja de Pérgamo já aceitava. Então nós temos que estar atento. Ser cristão, vamos repetir comigo: ser cristão é andar na contramão do mundo. Hoje um jovem na faculdade, na escola, e qualquer um de nós, é na contramão do mundo. Porque enquanto todo mundo está indo lá para o caminho, a gente está indo para o outro. E muitas vezes nós vamos ser zombados, muitas vezes nós vamos ser criticados, muitas vezes nós vamos ficar sem ninguém do nosso lado. É o que a Melanie estava falando hoje. Ela estuda aqui no Salesiano. E ela ficou aí durante 3 anos, né, ela estudando. Agora que veio o irmão, né, que está aí junto. Mas, inclusive, nós adotamos eles, né, estão aqui com a gente. Mas nesse período que ela ficou aqui, ela se sentiu sozinha. Por quê? Porque ela, por ser uma pessoa que tinha valores, ela, enquanto a faculdade hoje, isso um particular, imagina numa USP da vida, nas faculdades aí onde é de graça, como é que o negócio está, né? Complicado. E quando um cristão, nós temos o testemunho até daquele deputado federal, Nicolas, comentando, né, que lá dentro a dificuldade que é de ser um cristão lá dentro. E não é diferente, muitas vezes numa empresa, muitas vezes no comércio. Eu já passei por isso, muitas vezes no comércio, entendeu? Mas nós temos que fazer a diferença. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, decidir no coração: não vou me contaminar, porque lá na frente nós vamos ver a diferença daquele que serve a Deus e que não serve. Aleluia! Você serve a Deus, vai ter diferença. Vale a pena estar com o Senhor. 1 João 2,15-17: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa. Diga comigo: o mundo passa. Tudo isso aqui vai passar um dia. E a sua concupiscência, seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquelas pessoas que dão risada de você, que fazem chacota, vai passar. Mas a eternidade nos aguarda com Deus. A eternidade nos aguarda na presença de Deus. Então, lembrando que você não vai ter que prestar conta diante daquelas pessoas que zombam de você hoje. Você vai estar diante do Criador dos céus e da terra. E importante é agradar a Ele e não aos homens. Fazer a vontade dEle, não a dos homens, nem a sua. Ainda que muitas vezes fazer a vontade de Deus não é fácil. Porque muitas vezes para fazer a vontade de Deus você tem que anular a sua vontade. E fazendo a vontade de Deus você faz o melhor, que agrada a Deus. Amém? O objetivo é isso, é fazer a vontade de Deus. Então a queda do homem, nós temos aqui, por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim em que Deus
ali andava. Deus tinha uma comunhão com o homem no princípio. Adão e Eva no jardim, todos conhecem, Gênesis 2, do 8 ao 9. Eles tinham toda aquela mordomia e Deus tinha dito para eles, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha colocado lá no jardim. Mas Deus tinha dado também ali para uma ordem. Gênesis 2,16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus tinha dado uma ordem, não coma, obedeça. O não de Deus tem que ser respeitado. Mas o que acontece? Apocalipse 2,7, o vencedor, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aqui ainda falando de Éfeso, ele está dizendo, aquele que vencer vai ter direito de comer da árvore da vida. Mas a árvore da vida não estava lá no jardim do Éden? Juntamente com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o próprio Adão e a Eva comeram do fruto de qual árvore? Do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida eles não comeram. Que se tivesse comido, seria uma perda para toda a eternidade, não teria mais o que fazer, porque eles teriam a vida eterna no pecado, não teria mais como regenerar. Como comeram do conhecimento do bem e do mal, Deus expulsou eles do jardim, e nesse expulsar, a árvore da vida foi preservada. Nós vamos vê-la lá na eternidade. Oh glória, e aquele que vencer vai comer dela. Oh glória, vale a pena estarmos com o Senhor. Olha Provérbios 13:12, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Quando realmente nós somos abençoados pelo Senhor, vivemos, temos o prazer de estar na presença de Deus, é com a árvore de vida, é a graça de Deus sobre nós. A recompensa aguarda os vencedores que perseveram no amor e na verdade. Aqueles que desistem, abandonando para sempre o seu amor, não receberão um galardão. Eu até falei semana passada sobre a questão, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, a finalidade nossa de estarmos indo para o céu e sabendo que para ir para o céu, muitas vezes nós vamos ser provados pelo fogo. Muitos vão chegar lá no céu e as suas obras, o feno, a palha e também a madeira, e vai se queimar. Vai ser a salvação, mas muitos também vão chegar lá no céu e vão ser as suas obras, que é as pedras preciosas, que é o diamante, que é o ouro, que é a prata, e vai permanecer, ainda que passe pelo fogo, e vai receber galardão. Não vai receber só a salvação, vai receber galardão. Então aqui nós vamos receber galardão se nós fizermos para o Senhor. Jesus descreve a comunhão com Deus em termos que nos lembram do jardim do Éden. Vale a pena estarmos com o Senhor. Lá na eternidade nós teremos essa recompensa. Gênesis 3, do 1 ao 4, aí nós vemos a serpente chegando lá, dizendo para Eva, não é bem assim, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, pode comer. E assim muitas vezes nós estamos vendo igrejas, até mesmo pessoas, não tem problema, o pastor está pregando isso aí, mas não é bem assim não, pode ser feito. Que isso, para quê? E aí, lá na eternidade, vai ser triste, porque muitos vão bater na porta e dizer, Senhor, em teu nome expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu orei, pessoas enfermas foram curadas, Senhor, em teu nome, e ele vai ouvir, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Será muito triste. Aí sim, para a gente finalizar, Gênesis 3, nós percebemos agora, que agora eles são expulsos. E quando eles são expulsos, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tem tornado como um de nós. Porque nós, Pai, Filho e Espírito Santo, conhecendo o bem e o mal, ora não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Além de ter os querubins, tinha uma espada que ela andava de um lado para o outro, flamejante, e não permitia eles voltar para o jardim do Éden. Eles foram expulsos. Mas a árvore da vida foi guardada. Para quê? Para nós. Como ali ele estava dizendo para a igreja de Éfeso, ao que vencer, vai comer da árvore da vida. A árvore da vida,
A árvore da vida, no contexto de Gênesis, representa a fonte de vida eterna para o homem que vem exclusivamente de Deus. Nos demais livros da Bíblia, quando há uma clara menção da árvore da vida, infere-se num contexto de desfrutar da graça e do favor de Deus, de ser feliz, de viver em paz eternamente. É o que vai acontecer lá quando nós tivermos a oportunidade de comer da árvore da vida. Apocalipse 2,7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando aqui hoje: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Está lá. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você, em nome de Jesus, entenda que Deus está agora olhando para mim e para você. Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem as 7 estrelas na sua mão. Ele anda no meio do candeeiro, ou seja, Ele está andando no meio da igreja. Ele sabe o que realmente nós temos feito. Ele elogia quando a gente faz alguma coisa boa, mas também Ele puxa a nossa orelha quando a gente faz alguma coisa errada. Ele nos adverte, Ele nos corrige, Ele quer que nós venhamos a nos consertar. Eis que tenho contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Se hoje o Espírito Santo está falando com você, você que está nos assistindo, você que está aqui, que você hoje decida se arrepender, que você diga: Senhor, perdoa-me, Senhor, eu não quero mais viver essa fraqueza espiritual, eu não quero mais, Senhor, viver essa frieza espiritual, mas eu quero, Senhor, voltar ao primeiro amor, eu quero ser um adorador, eu quero, Senhor, oh Deus, realmente rejeitar aquilo que é mal, eu não quero mais idolatria na minha vida, eu quero, Senhor, adorar a Ti como único e suficiente Salvador, porque não há outro a não ser o Senhor. E peça agora ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor que o Espírito Santo venha sobre você e te capacite para que você seja um vencedor, uma vencedora, em nome de Jesus. As lutas estão grandes, as dificuldades também, mas o Senhor se manifesta aqui hoje no nosso meio como Cristo glorificado, mas não mais um Cristo derrotado, um Cristo na cruz, mas um Cristo ressurreto, dizendo: não temas, eu estou contigo, a luta é grande, mas se você permanecer fiel, eu serei fiel contigo, não temas, o Senhor peleja por você, o Senhor peleja por mim, então tome posse da tua vitória. Aí João pôde se alegrar, porque o Senhor se revelou a ele, depois de muito tempo, o Senhor se mostra a ele como poderoso. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele é o Todo-Poderoso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração, e diante dEle todo o poder está na mão dEle. Ele está no controle, Ele está no controle, Ele tem a chave da morte e do inferno, Ele tem todo o poder, Ele é o Senhor. Aleluia. Receba nesta noite a tua vitória, a tua bênção, permaneça fiel, porque aquele que é fiel ao Senhor será abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Neste momento só quero agradecer, a gente está